Esse aqui, gente, eu sempre trago para vocês um slide simples, que às vezes a gente encontra até no Google, para mostrar a vocês a importância de quando a gente pega uma criança para ensinar a linguagem, ensinar a fala, a gente observar quais aspectos dessa escadinha estão alteradas naquela criança, quais aspectos estão alterados, quais aspectos a gente vai ensinar. Vamos lá, eu vou pontuar aqui os principais, os mais importantes, ao meu ver, que na maioria das vezes, principalmente as crianças com autismo, vêm com alguma dificuldade nesse marcador. E é esse marcador que a gente precisa elaborar o plano de ensino e ensinar. Então, ó, se voltar ao som quando alguém fala com ele, se voltar para a fala de alguém. A gente sabe que às vezes a criança está lá com 3, 4 anos de idade, a gente fala com ele, chama pelo nome, e a criança nem sequer se volta para olhar sua fala. Gente, isso é uma habilidade muito de baixa idade, ó. 3 meses a criança já precisa ter essa habilidade. Aí, às vezes, tu tá com teu paciente com 4 anos de idade e ele não tem essa habilidade. Se ele não tiver essa habilidade aqui, ó, na basezinha da escada, imagine a gente esperar que essa criança fale. Precisa trabalhar essa basezinha para depois ensinar coisas mais complexas. Às vezes, a criança com autismo, principalmente, ela tem alguns aspectos alguns marcadores lá em cima na escada. Por exemplo, a criança forma frases de música, já lê e escreve lá em cima, ó, 5, 6 aninhos, mas essa parte aqui de 3 meses, que é uma parte de interação, olhar para o outro, a criança não tem. Então, a gente precisa olhar para essas bases. Ó, outro muito importante que eu falo também é esse aqui, ó. De 7 a 11 meses, a criança já bate palma, ou seja, imita interagindo com o outro. Tua criança imita? Independente da idade que a criança autista tem, ela precisa saber imitar gestos motores mais finos, imitar gestos orais, bico, sorriso, língua para um lado, para o outro, para depois essa criança ter a habilidade para imitar a fala. Então, eu vejo crianças, às vezes, maiores e elas não têm essa habilidade de imitar o outro. E imagine falar com o outro. E a habilidade imitativa, ó, é ali no bebê ali que está perto de 1 ano de idade, já para a criança estar imitando com o outro. Então, se a tua criança não tem essa habilidade imitativa, é importante ensinar a criança a imitar para poder ter a possibilidade dela desenvolver fala. A criança que não imita é uma criança que não fala. Agora, se ela aprende a imitar, ela tem a possibilidade de desenvolver essa fala. Então, pensem no quão importante é a gente perceber que a criança não tem essa habilidade aqui, ó, de 11 meses de idade, colocar num planejamento e ensinar ela. Às vezes chegam crianças grandes para mim, nível 3, ali 9 anos de idade, e a criança não tem imitação. E aí sim, essa criança está não verbal. Precisa ensinar esses aspectos, tá? Então, imitação motora é bem importante para a gente falar de treino de fala. Essa criança tem que ter imitação, tá? Outra coisa muito importante também, para mim é um dos principais marcadores, assim, para desenvolver comunicação, desenvolver fala, é o apontar. O apontar, gente, ele é um gesto comunicativo em que a pessoa, por exemplo, a criança, se comunica com o outro através de um gesto, um símbolo, um código. Esse gesto ele tem função de mostrar o que a criança quer, pedir o que a criança quer, e futuramente isso pode ser me dá, eu quero. A gente vai ver isso na parte de treino de fala. Como ensinar o apontar, como ensinar essa criança a pedir. Então, se a tua criança ela não aponta, isso é um gesto comunicativo de 1 aninho de idade, né? Então, a gente está pensando em fala numa criança que ainda não tem uma habilidade comunicativa referente a 1 aninho de idade. Precisa ensinar também. Esse apontar, às vezes, quando a criança não tem essa habilidade, ela puxa o outro pela mão, né? Leva o outro pela mão para conseguir o que deseja. Isso não é uma habilidade muito funcional. É melhor que ensine ela a apontar, que é uma habilidade aqui esperada, nessa cadeia aqui de perto de 1 aninho, do que a criança ficar levando o outro pela mão.
Então, isso a gente vai ver também o quão importante é o treino dessa habilidade, tá? E aí vai subindo na escadinha, né, gente? Com um aninho aparecem as primeiras palavrinhas, mas olha as habilidades que tem antes de aparecer as palavrinhas. 1 ano e meio, essa criança já tem ali, já pode estar juntando 2 palavrinhas para estar formando frases. Com 2 anos de idade, já é para a criança ter formações de frases, né? Então, a criança não tiver formação de frases aos 2 anos de idade, a gente já vê que tem alguma alteração ali. Com 3 aninhos, essa criança ela já faz frases de 5 elementos, frases grandes, né? Frases de 5 elementos ali. Com 4 aninhos, ela começa ali a inventar historinhas, contar coisas. Então, às vezes, a mãe diz assim, o meu filho fala tudo, mas ele não conta o que aconteceu, né? Então, essa contagem de histórias, né, ela aparece ali por volta dos 4 anos numa criança típica. Então, olha para essa parte mais abaixo aí do desenvolvimento da tua criança e será que está instalada essas habilidades? Ou a mãe está ali pedindo para a tua criança contar histórias, mas essas habilidades aqui mais abaixo ainda não estão instaladas, né? Então, a gente precisa olhar para esse curso aqui desse desenvolvimento infantil, tá? E aí, com 5 anos, já é para a criança estar, como a gente diz, conversando tudo, né? Falando feito um adulto, formando frases, conjugando verbos, conversando mesmo. E aí, depois dos 5 aninhos, lá por volta dos 6 anos, vem o processo ali de leitura escrita, né? Que a criança vai pegar essa linguagem e aprender a traduzir ali num código gráfico, né? Na parte de leitura escrita. E a gente vê que, às vezes, no indivíduo atípico, isso acontece ao contrário, né? A criança ali com 2 aninhos de idade já está ganhando letra, ganhando número, aprendendo ali a começar a ler palavrinhas, mas às vezes essa criança não aponta, às vezes essa criança não se volta ao som, às vezes nem fala com função ali de interação social, mas ela já está ali juntando as letrinhas e lendo algumas palavrinhas, né? Então, a gente precisa ver esses desvios. Você vai, digamos, gastar tempo ensinando um menino de 3 anos de idade a ler, ou você vai pegar esse menino de 3 anos de idade e ensinar essas habilidades aqui esperadas? Vai que ele não imita bem, ou não aponta, ou não olha quando chamado pelo nome. A gente precisa estimular no plano de ensino essas habilidades que estão faltando. E não pegar um menino de 3 anos de idade e começar a estimular uma habilidade ali que seria só aos 6 anos. Eu sei que às vezes a família acha bonito e quer estimular, mas a gente tem que pensar que a criança está em intervenção para ensinar ela justamente o que ela está com dificuldade, as falhas que ela está. E não a gente pegar a intervenção e ficar ensinando coisas que ela deveria saber só aos 6 anos, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, olhar para essas brechas, colocar isso no planejamento, estimular isso e mostrar à família a importância desses aspectos. Às vezes parece simples, está ensinando a bater palma, está ensinando a apontar, mas se a gente deixar essas brechas nessa base aqui do desenvolvimento da criança, isso vai repercutir lá na frente. Então, às vezes, fica uma criança com ecolalia, com a fala sem função, ou a fala nem vem. Olha aqui para essa escada toda. Será que tudo isso está sendo ensinado? Essa criança está adquirindo essas habilidades ou ela está ali só focada em letra e número? Então, eu acho esse slide, apesar de simples, né? É só uma curva de desenvolvimento, a gente encontra em vários sites, mas eu acho bastante importante para levar esse raciocínio mesmo para vocês. Se tiver alguém aqui que é pai e mãe, também entender o quão importantes são essas pré-habilidades, né, de linguagem. Eu gosto muito do trabalho com crianças muito pequenas, intervenção precoce, quando eu pego criança assim de 1 ano e 5, 1 aninho e pouco, os resultados são muito bons. Então, isso me preocupa muito, essas pré-habilidades.
E eu gosto muito de trabalhar também com criança nível 3, a criança que já está maior ou não tem essas baixas habilidades ainda instaladas, esses pré-requisitos, ensinar a apontar, ensinar a olhar, ensinar a imitar. Eu gosto bastante desse público, que eu acho importantíssimo. Me encanta essas pré-habilidades, né, de comunicação. Esse slide é para mostrar a vocês essa importância, tá? E aí, essa escala é justamente para vocês pegarem esse raciocínio. Meu menino não aponta, ele puxa pela mão, então tá faltando a gente estimular isso. Meu menino já fala, mas a questão da pragmática ali, que foi apontado na linguagem, ainda tá falha. Então, é para isso que a gente vai olhar, tá? O autismo, ele é um desvio no desenvolvimento da linguagem, né? Às vezes o menino está lá em cima, lê, escreve, fala, mas a pragmática ali, com a dificuldade, ou o olhar para o outro também não está tão bom. São algumas brechas que a gente vai preenchendo para essa criança ter um desenvolvimento aí de linguagem o melhor possível, né? A gente tem que olhar realmente ali para as brechas. É diferente de um atraso, né? O atraso, a criança está só mais atrasadinha na idade dela. O autismo, às vezes, tem várias brechas pelo meio do caminho, de habilidades que não foram adquiridas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa diferenciação diagnóstica para a gente olhar mais ainda para esse desenvolvimento, né?